Eu queria te convidar para que nós abríssemos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas do primeiro versículo até o versículo 9, quando nesse texto a palavra do Senhor nos traz uma parábola acerca do semeador. E a palavra do Senhor nos diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que fala aos nossos corações e desafia as nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que Tu ministres aos nossos corações. Dá-nos graça para falar, dá-nos graça para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semeando a palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, a palavra do Senhor, podemos ter dois enfoques, ou podemos olhá-lo de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do semeador. O outro ponto de vista é o ponto de vista do coração semeado. Nessa noite, eu quero falar com vocês sobre o ponto de vista do semeador, daquele que semeia a palavra, daquele que lança a boa semente nos terrenos. Quando nós olhamos desse ponto de vista, do ponto de vista do semeador, podemos ter, à luz desta parábola, duas visões. A primeira é uma visão pessimista. Se você olhar para esse texto, você vai ver que há 4 tipos de terrenos que Jesus coloca aqui nessa parábola, em que receberam a semente, em que foi lançada a semente sobre eles. Só que dos 4 tipos de solo, dos 4 terrenos, quantos frutificaram? Quantos aproveitou-se o que foi semeado? Apenas 1. Quer dizer que 3, ou quem é bom de conta aí, 75% não deu em nada. 75%, podemos dizer, humanamente falando, que fracassou. Isso é uma visão muito pessimista. Se nós pensarmos que a cada 4 terrenos, a cada 4, 3 não vão dar em nada, 3 não vão prosperar. É uma visão pessimista. Mas podemos ser também, ao olhar para esse texto, ao olhar para essa parábola que Jesus contou, uma visão otimista. E a visão otimista vai nos dizer que, muito embora de 4 terrenos semeados, 3 não deu em nada, esse 1 que frutificou, esse 1 que prosperou, ele superou a expectativa, porque o texto diz que ele produziu 30, 60 e 100 por um. Isso é muito bom. Você já pensou de 1 semeado, esse 1 produziu no mínimo 30 e no máximo 100? É muito bom. E essa visão otimista é o que vai nos ajudar a equilibrar as coisas em meio às dificuldades que nós enfrentamos, quando nós estamos diante de atender ao chamado do Senhor, atender ao apelo da palavra, atender à ordem de Jesus e pregar a palavra do Senhor. Semear esta boa semente, seja aonde quer que nós formos levados. Quando nós olhamos para a vida dos nossos irmãos têm em lugares longínquos, longe de nós aqui, semeado, pregado a palavra de Deus, lançado a semente. E eu fico pensando,
Quantos terrenos, né, meus irmãos? Quem sabe foram ali semeados e que ainda não produziram, ou que não produziram. Mas, por outro lado, quando nós olhamos e vemos o resultado daqueles que produziram, os irmãos podem se alegrar em Deus, a igreja se alegra em Deus junto com os irmãos, no reino de Deus, em saber que aqueles que produziram, a sua produção foi 30, 60 e 100 por um, para a glória do nosso Deus. Não obstante, ainda podemos nos deparar com 3 verdades que esse texto vai nos trazer, diante dessas 2 visões, diante desse ponto de vista do semeador. E a primeira verdade que nós nos deparamos, e isso não é apenas para os nossos irmãos missionários, esta é uma verdade para cada um de nós, Igreja do Senhor, para cada um de nós que temos ouvido do Senhor, temos ouvido do Evangelho e temos crido em Cristo Jesus. E esta verdade vai nos dizer que nós somos chamados a semear. Não importa quem você seja, não importa aonde você esteja, se Cristo já chegou ao seu coração, você é chamado a imitar esse semeador chamado Cristo Jesus. E você é chamado a pregar a palavra do Senhor e a anunciar as grandezas daquele que tem te redimido, daquele que tem te salvado. Lançamos mão aqui de uma famosa máxima que temos ouvido por muito tempo. E eu particularmente ouvi muito aqui na nossa igreja mesmo. Cresci ouvindo isso. Aquela máxima que diz o seguinte: um coração com Cristo é um missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário. E podemos parafrasear essa frase dizendo o seguinte, que um coração com Cristo é um semeador. Um coração sem Cristo é um campo ainda a ser semeado. Como está o seu coração? Qual é a realidade do seu coração? O seu coração já foi semeado pela palavra de Deus? Já foi? Amém? Glória a Deus, porque se o seu coração já tem sido semeado pela palavra de Deus, você é um semeador do Senhor, chamado a pregar a palavra, chamado a testemunhar da grandeza do Senhor, chamado a anunciar este evangelho poderoso e transformador do Senhor, chamado a lançar esta boa semente que pode frutificar e produzir a transformação daqueles que ouvirem. No entanto, meus irmãos, mesmo sabendo desta realidade, desta verdade, que nós somos chamados a semear a palavra de Deus, muitas vezes nós não fazemos. E às vezes nós não fazemos isso devido a algumas tendências. A primeira tendência que nós temos é aquela de inclinar-se muito para aquela visão pessimista que eu falei aqui no começo. É o pessimismo. A ideia de nós olharmos para algo e pensarmos assim, olha, isso aqui não vai dar certo. Você já convive, ou você conviveu com alguém, ou convive com alguém, que de repente você fala uma coisa, ou você tem uma ideia, alguém tem uma ideia, a pessoa fala assim, isso aí não vai dar certo. Mas pera lá, você nem ouviu o que eu ia falar? Não, mas não vai dar certo, não. Temos dito que essa visão pessimista, ela pode ser resultado de um realismo em excesso. Às vezes a pessoa até se justifica, fala, não é que eu sou pessimista, não é, Rafa? É que eu sou realista. Eu estou colocando a realidade, de fato. A realidade é importante. É importante nós olharmos para esse texto e vermos que de 4 terrenos, 3 não deram em nada. É importante termos isso em vista, porque nós não vamos desanimar quando as dificuldades se abaterem. Nós não vamos perder o entusiasmo, o ânimo daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, quando as primeiras tribulações chegarem diante de nós. Falou, opa, eu estou preparado, eu sei que isso vai acontecer. Mas um realismo em excesso pode se transformar ou pode descambar num pessimismo. E a tendência que nós muitas vezes temos, quando nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, não estamos ouvindo os comandos do Senhor, é dar ouvidos a essa tendência ao pessimismo e dizer assim, olha, aqui eu não vou semear. Não vou falar não porque não vão crer. Não vou dizer isso não porque acho que não vai acontecer nada. Como saber se nós não fizermos? Como saber se nós não obedecermos aquilo que a palavra do Senhor tem trazido para os nossos corações?
a verdade de que nós somos chamados a semear. Mas há uma outra tendência que também muitas vezes faz com que nós deixemos de semear a palavra. E a segunda tendência é que nós somos muitas vezes propensos a desconsiderar o tempo de Deus. Falar, olha, eu semeei, mas parece que não aconteceu nada, então eu vou parar de semear. É preciso que nós consideremos o tempo de Deus. O relógio do Senhor muitas vezes não gira, ou ele não marca as horas, não marca o tempo no mesmo tempo do nosso. É preciso esperar no tempo de Deus. É preciso esperar Deus agir a seu tempo. Fico pensando na história do grande missionário, o pai das missões modernas, chamado William Carey, que foi para a Índia pregar o evangelho aos hindus, preparou-se durante muito tempo, e no seu tempo, pregando a palavra de Deus, ele foi ver o primeiro convertido depois de 7 anos. Fico pensando se William Carey tivesse desistido, dizer, olha, aqui não é para semear não, esse terreno aqui deve ser pedregoso, deve ser cheio de espinhos, eu não vou pregar a palavra. Muitos não teriam ouvido da grandeza do Evangelho, não teriam sido transformados pelo Senhor. Mas esse homem, ele sabe esperar o tempo de Deus, ele espera no Senhor, e ele vai ser usado por Deus não apenas na transformação, na conversão de vidas pelo Evangelho, mas na tradução da palavra do Senhor em muitos outros idiomas, em que pessoas vão ter acesso às grandezas do Senhor. E muitas vezes nós não semeamos, porque nós não consideramos ou não levamos em consideração o tempo de Deus agir. Eu e você semeamos a palavra, mas ela vai frutificar no tempo do Senhor. Talvez você não veja, talvez você não se depare com o fruto da semente que você lançou, mas nem por isso você deve deixar de semear. Mas há uma outra tendência, porque nós muitas vezes não pregamos, não semeamos a palavra. A outra tendência é que nós desconsideramos a orientação de Deus. Precisamos semear, mas nós precisamos, assim como todas as coisas que vamos fazer, semear também debaixo da orientação do Senhor. Fiquei meditando hoje, durante o dia, no texto que o presbítero Olavo pregou aqui pela manhã, lá em Atos 16, quando nós vemos aqui o ímpeto, o ensejo, a ânsia missionária de Paulo, Silas em pregar o Evangelho, querendo ir para a Ásia, e o texto diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Já pensou um negócio desse? Fala, não, mas eu quero pregar, se o Senhor mandou pregar, eu vou pregar, mas aqui não. Estávamos conversando outro dia que, se fosse do jeito que eles tivessem planejado, talvez não tivesse uma igreja em Filipos, talvez o Evangelho não tivesse chegado a nós, humanamente falando, porque Deus tem os seus propósitos, mas humanamente falando, muitas vezes o melhor plano, a melhor estratégia, não é aquilo que Deus tem planejado. E nós muitas vezes deixamos de semear, porque nós não consideramos as orientações de Deus. Vamos ver que, todavia, nós somos chamados a semear aonde o Senhor nos colocar, aonde nós tivermos oportunidade. Gosto muito de um texto de Eclesiastes 11:6, que vai dizer assim que nós devemos semear, tanto de manhã, como à tarde, como também à noite. Não devemos repousar a mão. E o texto diz por quê? Por que Eclesiastes 11:6 diz que não devemos repousar a mão? Porque nós não sabemos se a semente da manhã, a da tarde, a da noite, ou todas vão frutificar. Por isso, nós devemos semear a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós temos entendido estas verdades, se nós temos entendido esse chamado do Senhor, se de fato o nosso coração tem sido aquele terreno, aquele solo fértil que tem frutificado, nós somos chamados a semear a palavra de Deus. Somos chamados a abrir a nossa boca e compartilhar das grandezas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos use para a sua honra e para a sua glória. Amém. Queria concluir, meus irmãos, dizendo que muitas vezes nós não temos noção do que uma pequena ação que nós fazemos
pode desencadear no reino de Deus, debaixo da direção e da bênção do Senhor. Conta-se que um professor de escola dominical estava sendo incomodado no seu coração a compartilhar o evangelho com um jovem sapateiro, um vendedor de calçados. E de tanto ser incomodado pelo Senhor, um dia ele resolveu, era muito tímido, muito acanhado, mas ele resolveu compartilhar o evangelho com aquele jovem vendedor de calçados. É possível que você talvez não tenha ouvido o nome desse professor de escola dominical. O nome dele é Kimball. Mas é possível que você já tenha ouvido várias vezes o nome do jovem para quem ele pregou. O jovem vendedor de calçados chamava-se D.L. Moody. O homem que mais tarde, ao ser convertido a Cristo pela pregação, pela instrumentalidade desse acanhado professor de escola dominical que ousou semear a palavra de Deus, foi usado como um grande evangelista, como um grande semeador da palavra do Senhor. A história nos conta que Moody, já convertido, já como um evangelista, teve grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Esse Meyer pregou nas faculdades e ele foi instrumento de Deus para que outro homem se convertesse, esse chamado Wilbur Chapman. Wilbur, por sua vez, já convertido, promoveu através de uma associação cristã de moços um trabalho especial de pregações e organizou a vinda de um ex-jogador de beisebol, Billy Sunday. Billy Sunday influenciou um grupo de líderes para promover uma campanha evangelística. Dessa ação, durante a campanha, um jovem entregou a sua vida a Cristo. O nome desse jovem, ninguém mais, ninguém menos do que Billy Graham. Será que aquele tímido professor de escola dominical imaginava o resultado da sua conversa com aquele vendedor de calçados? Será, meus irmãos, que nós temos noção do que uma pequena ação feita debaixo da direção de Deus, compartilhando, semeando a palavra de Deus, pode produzir? Portanto, meus irmãos, que nós cumpramos com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos e semeemos a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Convido a igreja a que se coloque em pé. Coloque a sua vida em oração mais uma vez diante do Senhor. Quem sabe Deus já tem tocado no seu coração. O seu coração quer esse terreno fértil, esse terreno que um dia foi semeado com a gloriosa semente, a boa palavra da salvação. E Deus está tocando no seu coração, para que mesmo na sua simplicidade, mesmo no seu jeito de ser, você seja usado pelo Senhor como um semeador da palavra. Alguém que vai lançar a boa semente. E esta, no tempo do Senhor, debaixo da orientação de Deus, produzirá 30, 60 e 100 por um, para a glória do Senhor e para a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. Ó Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra para nós é tão clara. A Tua palavra para nós, ó Deus, soa tão claro, Senhor, tão profundo no nosso coração, e nos chama, Senhor, a naturalmente produzirmos aquilo que o Senhor mesmo já tem produzido nas nossas vidas. Eis que o semeador saiu a semear. E um dia, esta semente caiu no solo do nosso coração. Pela graça do Senhor, nosso coração frutificou a salvação do Senhor.
Mas esta salvação tão grandiosa, tão gloriosa que tem chegado até nós, não é para que fique apenas para conosco, não é uma boa nova que deve ficar, ó Deus, enclausurada, guardada, reservada para nós mesmos. Mas é uma palavra, é uma semente que deve ser semeada por onde quer que nós passemos, por onde quer que a tua igreja marche, por onde quer que a tua igreja avance sobre a face da terra. Pai, o Senhor já tem nos abençoado de uma maneira tremenda. O Senhor já tem nos abençoado graciosa, misericordiosamente, Senhor. Tanto no nosso país, tanto na nossa cidade, como também em terras longínquas. E nós temos ouvido das bênçãos do Senhor, por meio dos teus servos, por meio dos teus filhos que têm pregado o teu evangelho, têm difundido, têm propalado, têm propagado a boa semente, Senhor. Ó Deus, dá que os teus filhos, dá, ó Deus, que a tua igreja possa prosseguir, ó Deus, não tendo uma visão pessimista, mas prosseguir numa visão otimista, esperando o resultado do Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai, nós semeamos a palavra, mas quem a frutifica é o Senhor. Por isso, ó Deus, dá que a tua igreja se regozije no Senhor, dá que a tua igreja dependa do Senhor, dá que a tua igreja glorifique o nome do Senhor. É o que clamamos a ti, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma semana abençoada por ti, que a tua graça esteja sobre nós, a tua misericórdia. O Senhor levante sobre nós o teu rosto e nos dê a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.